Bom dia, graça e paz, Igreja do Senhor. Como é que vocês estão nesse domingo? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarentena, nesses momentos de isolamento social em que a gente está passando para evitar com que a pandemia se torne ainda pior do que a gente consiga aguentar. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre como e quem, mais especificamente quem, Deus ele costuma usar em sua obra. E eu gostaria de começar imaginando a seguinte situação com vocês. Imagine que vocês estão num culto, normalmente, um culto normal, e o pastor está pregando da forma como ele sempre prega. E nesse culto, ele está pregando sobre as pessoas que Deus já usou na história. Profetas, o próprio Jesus, a mula e etc. E nessa pregação, ele vai glorificando as obras de Deus através dessas pessoas. E aí ele solta aquela pergunta: quem aqui quer ser usado por Deus? E a grande massa da igreja levanta a mão e aquele clima de adoração, aquele clima de glória, e tudo muito bonito, tudo muito, tudo muito bom até o momento. O que acontece, gente, é que infelizmente aquilo é passageiro. Infelizmente, quando a gente tem esses grandes moveres, uma grande parte dessas pessoas que levantam a mão e falam que querem ser usados por Deus, elas quando chegam no dia a dia, não são isso que elas fazem. Infelizmente, o que elas fazem é querer colocar Deus no ombro e falar o seguinte: agora eu vou fazer as minhas coisas e me ajude a fazer as coisas que eu quero fazer. É como se a gente quisesse ter simplesmente uma força superior atrás da gente, que nos leve pelo caminho que a gente quer seguir, que nos faça as coisas que nós queremos fazer e que nos propicie o que nós queremos, o que nós precisamos, o que é bom para nós, do nosso ponto de vista. Mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que Ele faz. Quando a gente se coloca em posição de ser usado por Deus, as coisas elas são um pouco mais fundas e um pouco mais complexas. É necessário entender que no nosso dia a dia, nós temos que priorizar aquilo que Deus quer que nós façamos, porque a obra é dele. O que nos faz pensar dessa forma, pensar que nós podemos colocar Deus como uma espécie de patrono que cuide da nossa vida, no nosso caminho que a gente quer trilhar, é uma consequência de uma vida de religiosidade. Uma vida em que a sua principal preocupação é encaixar Deus na sua rotina. Sua principal preocupação é colocar Deus dentro do seu horário. E uma coisa que não funciona e que não é para ser assim é esse tipo de pensamento. O que acontece? Deus, ele nos colocou aqui para que nós possamos realizar a tarefa, a missão dele na Terra. É a missão dele, usando quem ele quer usar, com o propósito que ele quer fazer. Tudo se baseia no que ele quer e na vontade de Deus. Não é sobre aquilo que a gente busca. Deus, em sua misericórdia e sua graça, principalmente, ele nos dá coisas que nós queremos, que nosso coração anseia. Mas não é sobre isso que funciona. Não é assim que as coisas têm que ser. Não tem que ser esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui servindo a Deus para fazer a missão dele nessa terra. E aí, analisando algumas das pessoas que Deus usou já na história da Bíblia, etc., nós conseguimos pegar algumas características que essas pessoas tinham que ajudaram e auxiliaram o processo, de forma que caso a gente queira ser usado por Deus verdadeiramente e ser realmente instrumentos dele, nós possamos buscar desenvolver essas características e desta forma nos colocar e nos render a ele como instrumentos verdadeiros. A primeira característica é que aqueles que foram usados por Deus, antes, acima de tudo, amavam a Deus. E aí nós temos aquela questão de que é impossível você amar alguém que você não conhece. Se você não conhece uma pessoa, se você não conhece
alguém, você não tem como amar aquela pessoa. É muito simples, porque o amor, ele deriva do conhecimento. Você tem que conhecer aquela pessoa para amar. E aí nós temos o exemplo de Pedro. Simão Pedro, naquela fatídica passagem de João 21, do 15 ao 17, em que Jesus pergunta para ele se ele o ama 3 vezes, e Pedro confirma, o amor de Pedro ele tem validade, porque Pedro sabia quem Jesus era. Além do fato dele ser um discípulo já, e por isso já saber quem Jesus era de antemão, nós sabemos que Pedro conhecia quem Jesus era, porque lá em Mateus 16:16 ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ele conhecia a Jesus, e por isso ele amava a Jesus. E a gente sabe que Pedro, lá na história de Atos, ele faz 1 trilhão de coisas para glorificar a imagem de Deus na terra. Ele é usado por Deus. Então o primeiro passo é, se nós não amamos a Deus, não tem como nós sermos usados por Ele. E para amar, nós temos que conhecê-lo. O segundo passo é ter intimidade. Intimidade ela é algo primordial para que nós possamos estar diante de Deus de forma a ser usados por Ele. Através da intimidade, nós conhecemos a obra dEle e nós sabemos o que Ele quer fazer. Sabendo o que Ele quer fazer, nós sabemos o caminho ao qual devemos trilhar. Só que aí, gente, tem um detalhe. A intimidade, por exemplo, com nossos amigos, ela é uma consequência do tempo que nós passamos com eles. Ela é uma consequência de quão nós investimos em ter comunhão com eles. Com Deus é da mesma maneira. Se nós não investimos em ter comunhão com Deus, não tem como a gente ter intimidade com Ele. Não tem como a gente ter intimidade com Ele se a gente não tenta estar junto dele em momentos. Principalmente nessa quarentena que a grande maioria das pessoas está em casa e não tem mais aquela desculpinha de eu não tenho tempo, que geralmente agora nós temos tempo para fazer um monte de coisas. Nesse momento fica ainda mais necessário o tempo de estar com Deus. Porque sem Ele não se tem intimidade. E se não tem intimidade com Deus, não se sabe aquilo que Ele quer fazer. Se você quer servir a Deus e ser usado por Ele na terra e você não sabe o que Deus quer fazer, já tem um grande abismo para você superar, para realmente ser utilizado. E aí, o interessante é que a intimidade com Deus, ela traz o Espírito Santo. E é o Espírito que vai nos conferir a graça e o poder que precisamos para executar a obra dele aqui na terra. É o Espírito Santo que vai trazer a gente essas coisas. Lá em Romanos 8:11, está escrito o seguinte: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em você. Então, Deus, sendo aquele que ressuscitou Jesus, através do Espírito, Ele confere vida a nossos corpos. Mas não só essa vida que a gente tem como vida, mas também a vida verdadeira de Cristo. A vida que é viver em abundância, que é estar aqui fazendo a obra dele. Essa é a vida que esse Espírito traz, essa é a vida que Deus traz através do Espírito Santo dele. Então, o Espírito, ele vai vir como uma necessidade que a gente tem para ser utilizado por Deus. Porque o Espírito Santo, ele confere poder, ele confere graça, ele confere força, para que nós possamos executar as atividades que é nossa missão executar. Só que nós não conseguimos ter o Espírito Santo se nós não temos intimidade com Deus. A intimidade ela vai fazer esse ponto de se ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dando graça para a gente, dando poder, nós conseguimos executar aquilo que fomos chamados a executar, que fomos principalmente ungidos para executar. Terceiro passo, para que nós possamos estar mais propícios a ser utilizados por Deus, é ter um caráter aprovado. O caráter aprovado, ele vai fazer com que, ele vai definir principalmente a intensidade com que Deus nos usa. Porque o nosso caráter, ele é o resumo de nossos hábitos, nossos costumes, nossas crenças e nossos ideais. Então ele vai ser o resumo daquilo que a gente acredita,
daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita ser certo, daquilo que a gente usa como base para nossas ações, vai ser o resumo de quem a gente é. E se o nosso caráter ele não é aprovado por Deus, Deus ele não vai usar alguém que ele não aprova de maneira intensa, de maneira como ele realmente quer usar. Porque ele nos chamou para sermos cada vez mais utilizados por ele na terra. E o nosso caráter vai definir o quão intenso ele nos usa aqui. Porque quanto mais aprovados nós estamos diante de Deus, mais prazer ele tem em nos usar como ferramenta dele aqui na terra. Então, o caráter aprovado, ele é um bem necessário para que a gente possa entender a forma como Deus nos usa e por que às vezes ele nos usa menos ou mais, ou porque às vezes você sente que um irmão é mais usado do que você, e etc. Isso envolve também vários outros aspectos, como chamado e propósito de vida. Mas também o caráter aprovado, o nível de aprovação do seu caráter, ele vai definir também bastante o quão você é usado por Deus. E também o último ponto, que é o chamado, gente. Não dá para a gente negligenciar o nosso chamado. Não dá para a gente ser chamado a interceder e querer estar fazendo coisas aleatórias. Se nós somos chamados para interceder, se nós somos chamados para estar na diaconia, para cuidar do templo, para cuidar da comunicação da igreja, nós somos chamados para coisas específicas. E esse chamado, ele é necessário para a gente ser utilizado por Deus, porque Deus não nos chamou para estar aqui avulso, esperando ordens aleatórias dele e fazer coisas aleatórias. Não. Ele nos chamou para um chamado específico e para fazer coisas específicas. Cada um de nós tem um chamado, e esse chamado é muito importante para definir a nossa utilização de Deus, a nossa utilização por Deus aqui na Terra. Só que aí, gente, tem um detalhe. Esse chamado, ele existe em todos nós. Só que além de sermos chamados, nós precisamos ser ungidos para fazer isso. E quem unge é o Espírito Santo. O Espírito ele vai nos ungir para fazer a obra dele. Ele vai nos ungir para ter força suficiente e poder para fazer o chamado nosso aqui na Terra. Para trazer à realidade aquilo que fomos chamados. Nós precisamos ser ungidos. E geralmente essa unção, ela serve para coisas tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E um detalhe aqui entre a gente é que, na maior parte dos casos, a unção ela vale para ambas esferas. Isso aqui é um tapa na cara daquela galera que pensa que pode separar a vida secular da vida cristã. Que age como se fossem duas esferas separadas, que não se misturam, e que ele vive uma coisa na secular e ele vive outra coisa na vida cristã. Não é assim que as coisas funcionam. Os nossos chamados, eles são tanto para edificar a igreja, quanto para trazer salvação às pessoas. E eles são usados para as duas coisas. Não dá para separar, na igreja eu sou um intercessor. No trabalho eu não intercedo por ninguém. Não é assim, gente. Se nós somos intercessores, nós temos que ser intercessores no trabalho, em qualquer esfera da vida, não só na igreja. Os nossos chamados, eles estão aqui para que nós sejamos o que nós somos chamados a ser no tempo todo, em todos os lugares. Não dá para separar uma coisa, não dá para viver num lugar específico com o seu chamado e viver em outro lugar sem o seu chamado. O seu chamado está com você em todos os momentos e você precisa entender isso, nós precisamos entender isso para que nós possamos perceber o quão utilizado nós vamos ser. Porque não entendendo o nosso chamado, nós perdemos tempo fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer. E perder tempo num século em que o tempo está cada vez mais curto, não é uma ideia muito boa, na minha opinião. Então, resumindo tudo aqui até agora, a nossa utilidade de ser usado por Deus e para a obra dele está no nível de unção que nós recebemos do Espírito Santo, que é dado a nós através da aprovação do nosso caráter e da intimidade com Deus. E aí, através da unção do Espírito Santo, nós somos separados para fazer a obra e fortificados para fazer essa obra. Ser ungido, gente, ungido por Deus, é ser separado para fazer algo específico. É ser separado para agir de maneira específica.
para agir de certa forma, para executar um certo ministério. É claro que algumas pessoas têm ministérios diversos e etc. Mas chamados diversos, eles são para fazer coisas específicas. Mas sejam vários chamados, são para fazer coisas específicas. Várias coisas específicas? Sim, mas coisas específicas. Não são coisas soltas no ar que a gente faz quando dá na telha ou quando sente uma inspiração para fazer. O nosso chamado, ele é específico. Estamos aqui para fazer coisas que Deus já definiu. Óbvio que nesse tempo todo nós vamos fazer coisas que são necessárias e coisas que geralmente não estão encaixadas no nosso chamado diretamente. Mas ainda assim a gente não pode perder o foco. Não dá para perder o foco. Então, o poder do Espírito Santo ele é dado para nós para que nós possamos fazer alguma coisa. Então, ele nos dá sempre uma ideia de ação, de estar sempre fazendo algo. Nós somos ungidos para fazer algo, nós temos o chamado de fazer algo. Não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Nós somos chamados para fazer algo, para agir de certa forma, para fazer certa coisa. É uma coisa ativa, é uma coisa que nos mobiliza e nos move. O chamado ele não é parado. O chamado ele está em constante movimentação. E aí, a questão é, o fato de você ser ungido para fazer alguma coisa não impede que o inferno ele venha contra você e que ele venha com força de combate contra você. Ser ungido para fazer alguma coisa impede que ele prevaleça contra você. Impede que ele consiga te subjugar. É isso que a unção impede que o inferno sobressaia sobre a gente. A unção do Espírito Santo sobre nós, ela vai trazer uma proteção para nós fazermos a obra de Deus na terra. Então, o serviço, basicamente, ele é definido por nós estarmos em intimidade com Deus. Estando em intimidade com Deus, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá poder para agir e para fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. E é claro, tudo isso tendo no coração amor a Deus e conhecendo a Deus, principalmente. Então, concluindo, é necessário que nós sejamos ungidos pelo Espírito Santo para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e para que nós possamos executar a obra de Deus aqui na terra, através do seu poder, para a glória dele, para a honra dele e para fazer a obra dele aqui na terra. É uma coisa meio confusa, mas é uma linha lógica na realidade. Primeiramente, nós temos que amar a Deus, e amar significa conhecer a Deus. Depois de conhecer, nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus. Depois de ser íntimos de Deus, nós temos que buscar cada vez mais o caráter de Cristo, que é um caráter aprovado, a gente já sabe disso. E, depois disso, nós temos que buscar a unção do Espírito Santo para fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Então tem essa linha básica, essa linha de raciocínio tênue, que a gente pode usar como base para entender o quão nós somos usados por Deus e às vezes por que nós não somos usados por Deus em certas situações ou porque às vezes nós somos usados muito por Deus em certas situações. São essas 4 linhas tênues. O Espírito Santo ele está aqui para nos dar essa força e que nós possamos usar essa força para fazer tudo aquilo que nós somos chamados a fazer. Amém? Então, galerinha, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido uma palavra que possa ajudar vocês de alguma maneira na vida de vocês. Acredito que vai ajudar. E que nós possamos lembrar disso quando nós estivermos em crise na nossa vida cristã e etc. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e clica no botão do like e compartilhe com seus amigos. E eu acredito que vai ser de grande edificação para todos eles. Então, é isso. Até depois da quarentena, nos cultos presenciais. Fiquem em casa.